Boa noite! Estamos aqui hoje, nesse belo dia, gravando o nosso quinto episódio do nosso querido podcast Papo de Boys. Eu sou o Edu e hoje o tema é dúvidas frequentes. Olá, eu sou o Hunter Siríaco e eu gostaria de saber como é que eu posso encontrar meu Deus Pai e minha deusa Mãe. Oi, eu sou o Cedric e queria saber, é possível, pode acender vela pra Exu Pombogira dentro de casa? Oi, meu nome é Ruby Rose. E o que é a magia do caos? Olá, eu me chamo Antels e qual divindade se devocionar primeiro? Oi, eu me chamo Cafra, eu cheguei muito atrasado, eu não sei o que vocês estão falando aqui, então eu quero ajuda e quero aprender. Dá um apoio, galera, do que vocês estão falando. É as apresentações, Cafra. Então acho que essa foi a apresentação dele. Sim. É. Bom, gente, tá todo mundo meio perdido, mas é assim que se começa e quando a gente começa, costumamos ter bastantes dúvidas. E hoje a gente veio falar sobre essas dúvidas, as dúvidas mais frequentes de quem está entrando nesse mundo da magia. Geralmente, muitas pessoas nos procuram ou vêm até a comunidade, nas nossas redes sociais, e ficam fazendo aquelas perguntinhas simples. Ah, se eu fizer tal coisa, se eu juntar, é só acender uma vela em tal dia, vai acontecer isso? Ó, pra que serve essa pedra? Que pedra é essa? E é errado ter dúvidas, não, ao contrário, dúvidas é aquilo que ajuda você a impulsionar o seu conhecimento, entende? Buscar e ter dúvidas é algo muito comum, principalmente no começo. Tudo que é em oculto, tudo que é novo, tem que ser estudado e buscado. Então é um caminho que, tipo assim, é certo as pessoas perguntarem, ter dúvidas normais. E antes você questionar, você perguntar, que você fazer algo sem ter um certo conhecimento prévio daquilo que você está fazendo e acabar quesilando sua vida, certo? Então, dúvidas são boas, dúvidas são sempre bem-vindas para direcionar os nossos estudos, direcionar as nossas práticas. E uma coisa importante para a gente entender, principalmente aqueles que trilham esse caminho de busca, é que existem algumas perguntas que são feitas justamente para não haver nenhum tipo de resposta. São perguntas justamente para aflorar as nossas reflexões. E é muito importante, e o que eu indico, pelo menos pessoalmente, a todos que iniciam essa busca, a voltarem a um pouco do conhecimento, a um pouco da teoria, mas também muito a sua prática e a sua própria experiência. Eu acredito muito que toda experiência mágica é uma experiência válida e ela é muito importante na hora da gente colocar isso na balança. Pois muito exatamente. Mas nem tudo na magia, a dúvida em si, ela não pode ser baseada apenas tipo, eu necessito disso e disso e disso. Eu posso fazer uma receita de bolo com isso? Exatamente, vide o podcast sobre receita de bolo. Mas magia não se baseia somente em dúvidas de receita de bolo. Você pode muito bem, não diria criar, mas especialmente estudar sobre sua dúvida e você retirar somente algumas poucas perguntas que você tem. É bem engraçado que quando vocês falam sobre dúvidas, o que mais vem nas minhas redes sociais é pessoas perguntando sobre o helenismo, sobre divindades gregas, sobre como se cultua tal, como se faz isso, como se faz aquilo, que vela usar e tal. E, e aí a gente entra não numa certa necessidade, não é isso. A pessoa não está necessitando de respostas.
Ela está tentando aprimorar o ponto de vista dela. E não é errado, como disseram já agora aqui, não é errado você perguntar, questionar. Inclusive, acho que os melhores questionadores que já se passaram nessa terra fizeram coisas grandiosas, sabe? Muitos ocultistas, magistas, devotos de tais divindades fizeram muita coisa boa, sabe? E acredito eu que foi através do questionamento com outras pessoas, com outros sábios, que se fez essa revolução que hoje temos como magias, práticas devocionais e práticas dentro de reconstrucionismo e por aí vai, né? Quando a gente coloca certos pontos que fazem a gente questionar, é porque muitas das vezes a gente está chegando no caminho certo. O questionamento é a solução para muitas coisas, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre aquela divindade, um pouco mais sobre aquela prática e principalmente ter mais, como posso dizer, mais bagagem, mas não faça desses questionamentos como um apoio, sabe? Um apoio que necessita ser colocado, sabe? Faça a sua própria pergunta e faça a sua própria solução. Pergunte para as outras pessoas como fragmentos que você pode usar e pode descartar, entende? Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, nós já temos aqui uma pergunta inicial aqui da Mainara, né? Ela perguntou aqui: todos os ritos podem ser feitos dentro de casa? Na visão de vocês, galera, todos os ritos podem ser feitos dentro do seu oico, da sua casa? Eu acho que primeiro é importante entender o que que é um rito, né? E rito ele vai além da prática mágica em si. Outras práticas que a gente une um número X de pessoas, ou até mesmo tu com um propósito, fazendo alguma ação, é considerado um rito também. Não à toa que, por exemplo, quando a gente fala de uma formatura, é um rito de formatura, quando a gente fala de outros aspectos até da nossa vida, é um rito. Eu acho que se tua casa ela pode abrigar aquela ritualística, aquele procedimento, aquele intento, aqueles afazeres, não há problema nenhum de ser feito em casa. Qualquer um que seja das finalidades, se ela realmente abriga, se é coerente fazer isso, né? Agora, depende da tua intenção e se é coerente tu fazer isso na tua casa. Se isso seria correto, se isso resultaria em algumas consequências, se isso poderia, de certa forma, levar a um cunho que tu não queira. Então, poder pode. Eu acho que a questão é qual a consequência de e o que exatamente se pretende fazer naquele local. Exato. Uma palavra-chave que o Cafra falou é consequências. Por exemplo, voltado para a linha da Umbanda, Candomblé, por exemplo, não é aconselhável você, se você que é médium ou trabalha nessa linhagem, certo? Não é aconselhável você chegar em casa ou, de qualquer forma, chamar uma entidade que você incorpora dentro de casa, certo? Principalmente entidades de esquerda, que são os Exus e Pombogiras, certo? Por quê? Por que se chama dentro de uma casa de santo? Porque uma casa de santo é uma casa que é fundamentada, certo? Eles têm um fundamento, têm uma energia, uma egrégora foi feita desde o seu planejamento, né, no terreno até quando se ergueu, né, as paredes para aquela finalidade, né, voltado para as linhas de esquerda, que são entidades que são muito buscadas para prosperidade, para abrir caminho amoroso, caminho financeiro. Se você for um tipo de pessoa que não tem o costume de fazer limpezas, principalmente espirituais dentro de casa, essas entidades que são chamadas para abrir caminhos, elas podem também trazer quiumbas, podem também trazer alguma coisa que vá atrapalhar a sua casa. Então, é aconselhável se você souber uh,
resolver depois os problemas que possa vir a acontecer, ou até mesmo fazer as devidas limpezas energéticas depois. Uma coisa que é importante também se dizer, exemplo, seria trabalho com Goécia, né? Trabalho com certas magias mais elaboradas, com entidades mais antigas. Há muitos daimons que não se pode trabalhar e nem se deve trabalhar dentro de casa, entende? Exatamente por conta da vibração e a energia. Geralmente é aconselhado que essas entidades elas sejam trabalhadas ou no local fora da sua casa, um quarto ou um ponto, vamos dar exemplo, um ponto, um casebre ou uma retícula, um local que seja separado de onde você convive, tem seu convívio social, exatamente com seus parentes, com sua família, porque há muitas entidades que acabam ficando e se não houver exatamente como o Sérgio comentou, a limpeza e os banimentos corretos, entendeu? E não tiver os banimentos corretos, a entidade fica e ali começa um campo energético que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e causando muitos danos até mesmo à saúde da casa e das pessoas que estão dentro. Pois então, já voltando nessa parte, né? Tipo, como eu posso fazer meus ritos? Se eles podem ser dentro de casa, se eles podem ser fora. Dentro do caos, não há uma dogmática dizendo assim, você tem que fazer dentro de casa, você tem que fazer fora de casa. Não. Mas, dentro dessa dogmática, você tem que entender assim, ó, mínimo básico de bruxaria. Como agem certas coisas misturado com outras coisas. Por exemplo, eu quero criar um sigilo para transmutação de energias. Então vou lá, faço todo o passo a passo de sigilos, e que existem várias formas de você fazer um sigilo. Mas daí, ok, e agora, onde eu ponho esse sigilo? Aí já vem outra coisa. Dentro de casa, você pode transformar todas as suas energias que rondam a sua casa em energias que são úteis para você. Ou seja, digamos assim, de bom tom, colocar dentro da sua casa, porque todas as energias que não são da sua vibração, elas vão ser transmutadas e vão ser mais agradáveis a você. Enquanto você quer, por exemplo, vou fazer uma coisa assim, mais negativa, mais de polo negativo. Prefira fora. Mas assim, tudo se baseia da sua dogmática, tudo se baseia no seu próprio paradigma pessoal. Por exemplo, você pode, sei lá, chamar uma entidade mais negativa, né? Não vou citar uma entidade específica, porque cada um tem sua própria vertente, mas você pode chamar, mas aí você vai ter que fazer toda uma limpeza do seu templo astral, do seu templo físico e do seu templo interior, antes e depois. E é basicamente isso que se trata. Bom, teve uma pergunta aqui falando sobre a bruxaria é uma religião específica ou ela abrange várias religiões diferentes? Bom, e também tem uma pergunta aqui também sobre a bruxaria é uma religião. Eu vou pegar essas duas perguntas e vou trazer só uma resposta. Primeiro, a bruxaria ela não deve ser comparada como religião, porque religião ela é algo dogmático, tá? Dogmático, regras, ok? Leis, isso que abrange certos tipos de religiões. No entanto, a bruxaria ela é vista como uma prática, tá? E o que seria uma prática? Tudo que você pratica as suas ações, os seus atos, tudo isso é uma prática. Diferente de uma religião, que a religião ela é uma coisa que já é uma doutrina, né? De uma coisa que você vai fazer ao decorrer do tempo. Vou dar um exemplo. As pessoas têm muita dúvida de falar sobre reconstrucionismo helênico. O reconstrucionismo helênico é uma religião ou uma prática? O primeiro ponto que a gente deve colocar é que é uma prática religiosa. Então, se a gente colocar dentro também da bruxaria, né, ela é uma prática não religiosa, mas é uma prática do que o próprio consulente, né, está fazendo. Ele coloca também sobre a parte de religião. Aí a gente entra nos pontos, o que é politeísmo, o que é monoteísmo, o que é
né? Paganismo e o que é bruxaria. São completamente coisas diferentes. O politeísmo é uma coisa diferente, que pode ser abrangida, pode ser induzida também dentro das práticas de bruxaria, mas não deve ser considerado como um ato de bruxaria. Muitos colocam como um ato de bruxaria. Não vejo problema, você é livre para falar sobre isso. Não se engane, né? Mas a grande questão é que a gente fala sobre bruxaria, ela é uma coisa muito mais pura, sabe? Ela é uma coisa muito mais antiga do que as próprias religiões. A gente pode pegar as histórias, por exemplo, como os antigos viam, né, a bruxaria, né? É um ato de liberdade, é um ato onde você faz as coisas de forma mais natural possível. A bruxaria é o seu respirar, é você sentir, é você ter noção do que aquilo ali é sagrado, enxergar como as coisas são sagradas e que aquelas coisas fazem parte, né, desse galho, dessa árvore gigante, como muitos dizem, árvore grotesca da bruxaria. No entanto, ela não pode ser considerada como religião. Muitos colocam e também não discriminam, por conta de que cada pessoa vive uma forma diferente. Se ela vê a bruxaria, se ela vê a bruxaria como uma forma de religiosidade, tá tudo certo. Cabe a ela colocar isso como um ato de religião. No entanto, na minha opinião, na minha percepção, bruxaria ela não se enquadra a uma religião, porque ela é uma coisa livre, uma coisa muito mais selvagem. Diferente das religiões que são doutrinadas e são, né, de certa forma, etiquetadas, sabe? Para que você siga aquilo. Perfeito, Snow, perfeito. E eu acho muito bacana essa pergunta, porque realmente é uma dúvida constante aí, muito presente pelos neófitos, pelos iniciantes, e até um ponto de discussão e debate para aqueles que já têm algum caminho, já são estudiosos na área, a ponto de trazerem a bruxaria com o termo witchcraft, criado na Inglaterra, num tipo de resgate às antigas religiões pagãs e às antigas religiões que cultivavam os deuses. E tu vê um movimento de uma bruxaria moderna que busca esse resgate às antigas religiões. E na própria fundação, aí nesse grande movimento que teve no século XX, da própria Wicca com o Gerald Gardner, né, lá na década de 50. Então, ao mesmo tempo que eu também, Snow, entendo que a bruxaria ela está longe da exclusivamente da religiosidade, ela ao mesmo tempo conversa com essa religiosidade. Existem praticantes, isso que eu acho mais sensacional da bruxaria, que são ateus e são bruxos, são agnósticos e são bruxos, e são teístas e são bruxos. Mas, ao mesmo tempo, a bruxaria consegue se aplicar a todos eles. O entendimento da energia, o entendimento da matéria, o entendimento, que nem o Snow trouxe, desse mundo e das relações que a gente vive, né? Então, acho muito bacana essa pergunta e a gente falar sobre isso. E sobre a segunda questão ali que não foi dita, a diferença entre a bruxaria e a Wicca é justamente isso que a gente está falando. A Wicca, sim, é uma religião. A Wicca pega de um histórico das religiões pagãs, principalmente na Inglaterra, e busca isso num fundamento criado ali por Gerald Gardner em 1950. É dogmático, é uma escola iniciática, é coven que passa a tradição, é hierárquico, é um processo de religião. Diferente da bruxaria, que se aplica à Wicca, sim. A Wicca é bruxaria, mas nem toda bruxaria é uma Wicca, por exemplo. Inclusive, é bem interessante a gente falar com uma forma crítica, né, para as pessoas que são um pouco ignorantes. Parem de colocar coisas na cabeça de neófitos, como, por exemplo, você é wicano, então você não é bruxo. Parem, parem, isso é uma coisa antiga, do passado. Parem de ficar debatendo coisas, porque isso pode não só afetar a sociedade pagã, como também afetar o seu próprio argumento, né? É como falar também sobre a Wicca cristã. Cara, se eles olham isso como uma bruxaria religiosa, é problema deles.
Se faz aquilo como algo benéfico, respeite. O respeito dentro da bruxaria é primordial, porque a bruxaria, ela simplesmente traz esse respeito conosco. Ela se mostra como nossos atos. Se você vê a bruxaria como algo repugnante, ela vai ser repugnante, mas não significa que ela não vai ser bela, sabe? Então respeite. Então, galera, temos aqui mais uma pergunta da Elisa. Ela mandou: vocês consagram e programam os vossos cristais, correto? E as ervas, vocês consagram também? Perfeito, vamos lá. Sim, sim. Normalmente, o processo, principalmente para os cristais, é feito através dessas três linhas. Primeiro, a purificação, depois a energização e, por último, a programação. Então, na purificação é quando a gente faz a limpeza, é quando a gente limpa aquele objeto que a gente vai utilizar, ou aquela erva, ou aquela pedra. A energização é um momento onde, dependendo das tuas práticas e da tua forma de agir, vai variar. Algumas pessoas vão utilizar a energização à base da luz solar, outros à base da luz lunar, outros vão fazer numa hora X, num dia tal, e afins. Então, cabe de muito de uma prática individual. E, por último, a programação, que é qual o intento, para que aquela pedra ou para que aquela erva vai ser utilizado. Lembrando que, normalmente, esse processo de purificação, junto com a energização e a programação, são utilizados tanto nas plantas quanto nas pedras, nos cristais magnéticos, que são aqueles que têm as suas propriedades através da vibração e da energia. Não a aspectos, por exemplo, de uma erva que tem caráter medicinal, por exemplo, um boldo. O boldo tu não precisa nem purificar, nem programar e nem fazer nada, é só tomar mesmo que ele vai passar a tua dorzinha de barriga. Pergunta aqui da Ana. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vi que estão usando muitos arquétipos hoje em dia. Há vários deles e eu me interessei por esse assunto e estudei ele um pouco. Vi que é um pouco interessante e quero fazer o da deusa Atena, mas na explicação dizia que por ela ser uma deusa virgem, eu não sentiria o que uma mulher sente por homens. E dizia que seria bom fazer esse arquétipo com o da deusa Afrodite junto, para eu manter os sentimentos amor e paixão. A pergunta é: posso estar fazendo esses dois arquétipos juntos? Tem algum problema usá-los juntos? Bom, nosso especialista aqui em helenismo pode responder, né? Assim, falando de uma forma agora religiosa e como os recuns, né, tipo, enxergam. Aí já falo de uma forma prática religiosa. Ahn, o- a gente olha para Atena, né, a dos olhos cinzentos, ela era amiga dos homens, tá? Mesmo ela seguindo um celibato, ela era amiga dos homens. Se você fazer, sei lá, algo, uma meditação ou um mês dedicado a Atena, em nenhum momento ela vai interferir nos teus relacionamentos. É igual com Estia, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Estia segue o celibato, ela é a senhora da pureza, do lar, do oikos, né? O oikos representa lar, e mesmo assim, pessoas que são casadas colocam a representação dela lá, vivem em convívio, principalmente com a divindade. Não significa que você tenha um relacionamento com homens que você vai ter certos tipos de repúdio a homens. Não, não coloque essas superstições e principalmente as características de polaridades de uma divindade com você em choque. Não.
O que que você vai fazer algo, vamos supor, algum rito ou uma devocional, uma devoção, né, mensal, semanal, só diretamente com Atena, não vai interferir em absolutamente nada. Sobre Afrodite, trazer esse arquétipo mais de amor, paixão, coloca Afrodite como beleza. Olha Afrodite como beleza. Olha ela, olha o quanto pode ser belo você conhecer, sabe? Atenar é o conhecimento, Afrodite é a beleza. Imagine você conhecendo não só esse lado, né? Você conhecer esse lado de Atena, tipo, só conhecimento. Enxergue também a beleza de Afrodite. Você pode colocar a sua essência como você gosta de Afrodite, até onde eu consegui entender, ah, e enxergar beleza através dos livros, enxergar beleza através do conhecimento que pode trazer no oculto, conhecer coisas novas e encontrar a beleza ali, sabe? Você pode juntar essas dois polos para um intuito, tá? Para um intuito. Não vou também te dizer assim, olha, você não pode juntar Afrodite e Atenar em um ritual só. Eu não vejo problema algum. Faça o que tu queres. Se tu vê que é de bom tom para você, como roubei o de você, Rubi, como um bom tom, faça. E se vê benefício, esto, que assim seja, sabe? Isso. Arquétipos são, dentro da magia do caos, arquétipos são como essências de uma energia. Podemos pegar, por exemplo, ahn, vamos pegar, por exemplo, Astarte. Astarte, a deusa do amor, também a da paixão e da guerra, que era adorada, se pelo não me engano, fenícios. E que depois de toda a corruptela judaica, judaico-cristã, né, virou o demônio Astaroth, certo? Mas pegando a essência, o arquétipo de Astarte, você pega a energia de uma pessoa perspicaz, uma pessoa bela, uma pessoa que tem o que quer e não precisa de, teoricamente, um consorte. Astarte é Astarte, ela não precisa de ninguém. Por isso, vamos pegar esse arquétipo e, digamos assim, que você queira misturar com o arquétipo de, sei lá, Babylon, a prostituta sagrada, que é uma energia mais luxurienta, um arquétipo mais de luxúria, de amor carnal. Por isso, são energias que teoricamente não se batem, porque são de egrégoras diferentes, mas ainda elas têm um foco principal, que seria o amor. O amor no geral, em todas as suas facetas, tanto carnal quanto da beleza, quanto o amor correspondido ou não. E assim, nesse contexto de arquétipos que não levam em conta egrégoras, é completamente aceitável. É de bom tom, novamente dizendo. Mas também você pode misturar qualquer outro arquétipo que envolva alguma egrégora, como por exemplo, misturar, digamos assim, um arquétipo de Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos, que pode te dar, sei lá, clarividência, e misturar, sei lá, com Niquilin, que é o deus dos ratos. E assim, arquétipos, eles não são exatamente energias complexas. Arquétipos são essências, são características, mais ou menos isso. Olá, me chamo Beatriz, sou nova aqui. Gostaria de saber como que eu posso fazer um amuleto da sorte que atraia tudo o que eu quero e preciso. A criação de amuletos, na realidade, é algo muito simples, né? Tem muitas coisas que já tem o arquétipo em cima, que já tem arquétipo não, mas já tem o seu a sua egrégora em cima. Exemplo, o pé de coelho atrai sorte, o trevo de quatro folhas atrai sorte, a ferradura, proteção e sorte. Então, estudar e buscar o conhecimento sobre sobre o que a simbologia já traz sobre esse material, sobre esse símbolo, né? Como nós temos a mão de Fátima, nós temos a pimenta, né, para afastar o olho gordo e temos várias amuletos que você pode encontrar hoje no mundo afora, né? Como que eu poderia fazer a criação?
entendeu? Geralmente se faz a consagração e tudo mais, a não ser que você queira fazer algo um pouco mais elaborado. Na própria magia cerimonialista, trabalhando novamente na visão mais salomônica, né? Se tem alguns anéis que são criados exatamente com esses intuitos. O problema é que são extremamente complexos, alguns ingredientes dentro da criação desses anéis, né? Exemplo, em alguns deles pede que seja de liga de ouro, uma pedra de safira, consagrada na lua na lua do dia de Mercúrio e tudo mais. Tem toda uma questão cerimonial a ser seguida. Então é por isso que foi dito: estude para se entender para a criação de certos tipos de amuletos, entende? É uma questão que você possa procurar, que se é algo que tem que ser válido e funcional, tem que ser algo que seja, como é que eu posso explicar, estudado antes de qualquer coisa. Se não, até mesmo esses amuletinhos que você pode encontrar, que você encontra até em qualquer feirinha na rua, tem todo um contato, um contexto mágico por trás que pode ser utilizado. É só você usar dali da sua crença, assim se dizer, da sua fé, também, com certeza, acima de tudo. Então, pergunta aqui, olha, pergunta do Cafra. Ah, astrologia também faz parte da bruxaria? Qual a relação com a magia? Cedric, consegue responder pra gente um pouquinho? Bom, no que eu aprendi de astrologia, né, falando pelo meu convívio, pela minha experiência, a astrologia é mais um instrumento de autoconhecimento. Por isso é que eu particularmente vejo a necessidade de se ler o mapa natal, né, o mapa astral, para saber, porque dentro do mapa astral é possível perceber seus pontos altos, seus pontos baixos, seus pontos de maior fragilidade, onde você deve uh, procurar, né, para melhorar ou qualquer evento que acontecer não ser pego de surpresa. É também uma bruxaria? Por esses motivos, eu acredito que não, mas tem uma influência muito forte dentro da bruxaria, tanto é que uma das vertentes dentro da bruxaria é a magia planetária, certo? Que é a magia onde é invocado as entidades planetárias, né? Que são seres racionais, são seres pensantes, são seres que têm uma certa energia, uma certa egrégora própria ali. É possível usar também astrologia em rituais? Sim. Tanto é que, como o Hunter disse, um exemplo, como que o Hunter disse, na magia salomônica, por exemplo, existem alguns ritos e alguns preparos que são feitos nos dias específicos e nas horas específicas. Por exemplo, a criação de uma baqueta, né, é normalmente feita em um dia de Mercúrio e em horário de Mercúrio, certo? Devido a essa egrégora que Mercúrio possui de comunicação e esse lado mais intuitivo, certo? Então, sim, a astrologia ela pode ser implementada dentro da bruxaria, mas ela é um instrumento ela faz parte da bruxaria? Para mim, não. É um instrumento mais voltado para autoconhecimento, certo? Ah, mas eu preciso fazer um feitiço é, e eu não tenho, eu preciso fazer com urgência e não estou no dia e nem no horário certo. O que fazer? Uma das formas, como eu já li e procurei e li, seria talhar, né, o talhar o símbolo planetário na vela ou no chão onde você estiver fazendo, né, para trazer pelo menos um pouco dessa energia, dessa intenção dessa tal energia.
Muitas perguntas ainda estão pendentes, muitas já foram respondidas, porém, existe uma pessoa a ser ouvida hoje, a mais importante e a maior dúvida que todos Uma nós pessoa, temos. caralho, Aldur, eu sou um deus. Um Deus, o Deus da bruxaria. Boris, como é ser um Deus encarnado? É muito interessante ser um deus encarnado. Todos pensam que deuses são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Mas a verdade é que eu nada era. Até 13 loucos começarem a pensar sobre mim, me darem vida e forma, e criarem eu, na magnitude e beleza de uma divindade absoluta, poderosa e que manda em todos vocês. Minha palavra é lei e o meu direcionamento é sagrado. Beijo no coração de vocês. Para mais perguntas, procure bruxaria. Até mais. Thank you.